Apesar das decisões do Congresso de Viena, ou na verdade por causa das decisões do Congresso de Viena, apesar da Santa Aliança, a verdade, pessoal, é que as revoluções continuaram na Europa. E não tinha como ser diferente. Havia influência da Revolução Francesa, a sociedade estava mudando, a Europa estava se urbanizando, a classe média estava em ascensão, o proletariado estava sendo formado, a burguesia, os setores da burguesia continuavam insatisfeitos, né, com aquela nova ordem. Então o potencial de revolução era muito grande. E quando isso juntava problemas econômicos, uma recessão, uma depressão, uma escassez de comida por causa de uma colheita insuficiente, problemas de superprodução industrial e tal. Aí se criava um cenário explosivo. Né? De fato, as revoluções retornaram na Europa na década de 1820. Na Espanha, estourou uma revolução liberal contra a monarquia absolutista do rei Fernando VII da dinastia Bourbon, a mesma família que reinava na França e no sul da Itália. Em 1812, em plenas guerras napoleônicas, em plena guerra napoleônica, aquele conflito especial do Napoleão dominando a Península Ibérica, ou tentando dominar a Península Ibérica, chamada Guerra Peninsular, os liberais aproveitaram aquele cenário e criaram uma constituição liberal. Foi aí que apareceu a palavra liberal e liberalismo. Foi exatamente nesse momento. Né? Foi inventado pelos espanhóis. Então eles criaram uma constituição liberal, a Constituição de 1812, estabelecendo uma monarquia constitucional com um parlamento forte, chamado Cortes, que o rei Fernando VII acabou rejeitando depois que ele recuperou o poder, depois que Napoleão foi derrotado, ele recupera o poder. Resultado, os liberais tentaram então forçar o rei a aceitar essa Constituição e fizeram a Revolução Liberal de 1820. A Revolução fracassou. A Santa Aliança, representada pela França, a França, né, com o rei Luís XVIII, invadiu a Espanha, acabou com a Revolução e restaurou o poder absoluto do rei Fernando VII, que aliás era primo, né, do Luís XVIII. Okay? Estourou uma revolução também no sul da Itália, também liberal. Nessa revolução destacaram-se os Carbonários, que era um movimento, era um grupo revolucionário, né, de índole liberal. Foi contra o absolutismo de um outro rei Fernando, também da dinastia Bourbon. Os liberais italianos, ou do sul da Itália, eles queriam impor um regime, uma monarquia constitucional inspirada na Constituição Espanhola de 1812. Essa revolução também fracassou, a Santa Aliança invadiu a Itália, no caso representada pela Áustria, e reprimiu essa revolução. Foi nesse contexto que estourou a Revolução Liberal em Portugal, chamada Revolução do Porto. Vocês estão bem lembrados, quando Napoleão invadiu Portugal, a corte portuguesa com Dom João VI fugiu para o Brasil, na época era a Dona Maria I, né, Dom João era só o príncipe regente, foge para o Brasil, aí decretou a abertura dos portos, fez várias reformas, e em 1815 elevou o Brasil à condição de Reino Unido com Portugal. Então, quando estourou essa revolução, o que havia era o Reino Unido, né, com a sede no Rio de Janeiro. Só que a burguesia portuguesa, e os portugueses de uma forma geral, ficaram insatisfeitos com essa nova situação. Portugal perdeu o status internacional, porque a capital do reino ficou no Rio, não mais em Lisboa. A abertura dos portos prejudicou o comércio de Portugal. Portugal ficou sob ocupação militar inglesa, enquanto que Dom João VI estava aqui no Brasil. Então tudo aquilo gerou uma rejeição à situação do Reino Unido, em especial o absolutismo de Dom João VI, né, numa época de ideias revolucionárias. Então a Revolução foi contra o absolutismo de Dom João VI e contra a sua permanência no Brasil. A Revolução queria uma monarquia constitucional em Portugal e a volta de Dom João VI para Portugal. Foram criadas as cortes, o parlamento revolucionário português, Dom João VI retornou e aprovou uma Constituição em 1822. Só que logo, como você sabe, estourou um confronto entre o Brasil, representado pelo regente Dom Pedro, príncipe Dom Pedro, filho de Dom João VI, e as cortes. As cortes estavam tentando ampliar o controle português sobre o comércio externo brasileiro e também submeter Dom Pedro à liderança ou autoridade das cortes. O resultado foi um confronto que culminou na independência do Brasil em 1822. Só que a Revolução acabou fracassando também em Portugal, porque o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, e o pai dos dois, Dom João VI, eles acabam reprimindo a Revolução Portuguesa. Então ela fracassa também em Portugal, mas não houve necessidade de intervenção da Santa Aliança em Portugal. A única revolução que deu certo na década de 20 foi a Revolução Grega.
A Grécia era parte do Império Turco-Otomano, desde a Idade Média, desde o final da Idade Média, quando a Grécia, que era na época parte do Império Bizantino, era aliás o centro do Império Bizantino, foi conquistada pelos turcos. Porém, os gregos preservaram a sua língua, sua identidade nacional, sua religião, né, a Igreja Ortodoxa grega. E nessa época de revolução, de nacionalismo e de liberalismo, os gregos pegaram em armas e fizeram uma revolução pela sua independência contra o domínio turco-otomano. A Revolução Grega provavelmente teria fracassado se não fosse a intervenção estrangeira. No caso, a Rússia, a França e a Grã-Bretanha tinham interesses na região ali do Mediterrâneo Oriental, do Oriente Médio, né, do Mar Egeu. Então fizeram uma intervenção a favor dos gregos. Consequentemente, com a ajuda internacional, a Grécia derrotou os turcos. Na verdade, os aliados, né, derrotaram os turcos. E a Grécia conseguiu a independência, virando um reino separado do Império Turco-Otomano. Foi a única revolução que deu certo na década de 1820 na Europa. E as revoluções de 1830? Bom, vamos rever a situação na França nesse momento. Napoleão caiu, a família Bourbon foi restaurada e Luís XVIII reinou de 1814 a 1824. Ele estabeleceu uma monarquia centralizada, que tinha constituição, mas onde o poder de fato estava em suas mãos. Mesmo assim, ele tenta fazer uma conciliação entre a nobreza e a burguesia. Mas o bem foi empurrando com a barriga essa tensão entre as duas classes até a morte dele. Ele morreu em 24 e foi sucedido pelo seu irmão, o Carlos X. Com Carlos X é que o problema, de fato, se agravou. Porque o Carlos X era mais conservador, considerado mais reacionário, ele tenta restaurar o absolutismo, ele favorece muito mais a nobreza e a igreja, o que gerou uma forte impopularidade e uma crise com os liberais. Né? Para tentar desviar a atenção da oposição ao seu governo, ele invadiu a Argélia, um país no norte da África, e começou a conquistá-la, né, para tentar despertar o patriotismo popular e ter apoio político. Não foi suficiente, porque em julho de 1830 estourou a Revolução na França contra ele. A Revolução estourou em Paris, uma revolução popular com apoio dos liberais. Carlos X foi derrubado, fugiu da França, foi a queda definitiva dos Bourbons, e um primo dele, de uma outra família chamada família Orleans, o Luís Filipe, que tinha formação liberal, viveu uma época na Grã-Bretanha e tal, era fascinado com a monarquia parlamentar, o Luís Filipe assume o trono na França, estabelecendo, junto com os liberais, uma monarquia parlamentar. Os liberais da burguesia eles temiam uma república naquele momento. Para eles, república lembrava jacobinismo, radicalização da Revolução Francesa, acharam melhor instalar uma monarquia do estilo inglês. Então a Revolução na França triunfou, criando um regime liberal com uma monarquia parlamentar. Bom, a Revolução na França repercutiu na Europa. Né? Ela teve um grande impacto internacional. Por exemplo, estimulou os belgas a lutarem pela sua independência contra o domínio holandês, e a Bélgica ficou independente, né, dos Países Baixos. Na Holanda ocorreram revoluções também que forçaram alguns monarcas a aceitarem constituições. Na Polônia, os poloneses tentaram fazer um movimento pela independência contra a Rússia, só que a revolução na Polônia fracassou. Na Itália também as revoluções liberais fracassaram, foram reprimidas pela Áustria. No Brasil, a queda do Carlos X teve uma grande repercussão. Aumentou a oposição liberal à monarquia de Dom Pedro I. Dom Pedro I foi comparado ao Carlos X, né, com aquela ideia de que se o Carlos X caiu lá na França, Dom Pedro I vai cair também no Brasil. Realmente, no ano seguinte, em 31, em abril de 31, Dom Pedro I abdicou, né, e voltou para Portugal. Nasceu então um novo regime na França que foi chamado de Monarquia de Julho, o reinado do Luís Filipe I, um regime liberal, na forma de uma monarquia parlamentar. Foi considerada a era de ouro da burguesia francesa, em especial dos banqueiros, da burguesia financeira. Ocorreu mesmo assim uma expansão industrial, o proletariado cresceu na França, a França consolidou seu domínio na Argélia, que acabou virando a principal colônia francesa, e o Luís Filipe, que era um grande admirador da Grã-Bretanha, manteve boas relações com a Grã-Bretanha. Então a tensão internacional diminuiu um bocado nessa época. Aqui vocês têm uma gravura, uma imagem, né, do Luís Filipe. Porém, pessoal, no final da década de 1840, uma terrível crise econômica assolou a Europa. Baixas colheitas,
em parte gerado por uma praga, né, nas plantações de batata, causou escassez, falta de comida. Na mesma época, houve uma superprodução industrial, com o avanço da Revolução Industrial, de várias indústrias concorrendo entre si. A gente vai ter uma superprodução industrial. Fábricas faliram, oficinas faliram, empresas artesanais faliram, o desemprego aumentou, a pobreza avançou. Nesse cenário, aumentou a pressão popular por reformas democráticas, pela garantia de trabalho, por direitos sociais. Ideologias radicais se expandiram, defendendo a democracia liberal com assistencialismo. O socialismo utópico avançou também. Na França, em especial, o pensamento do Louis Blanc, que defendia a criação de fábricas ou oficinas estatais para poder combater o desemprego, gerar emprego, né, para aqueles trabalhadores desempregados. Na época, o primeiro-ministro do Luiz Felipe, um liberal chamado Guizot, que, aliás, foi um grande historiador, ele era um historiador, um político e historiador, o Guizot tentou proibir reuniões políticas da oposição, o que acabou precipitando uma revolução daqueles setores da burguesia descontentes com o governo do Luiz Felipe. Para a burguesia industrial, sobretudo, o governo do Luiz Felipe beneficiava muito mais o setor bancário. A classe média estava insatisfeita também, os trabalhadores nem se falam. Então foi nesse cenário que estouraram as revoluções de 48. A maior onda revolucionária na história da Europa. Atingiu quase que toda a Europa. Ela foi apelidada de Primavera dos Povos. Foram revoluções liberais, democráticas, nacionalistas. E na França a gente vai ter uma primeira revolução realmente de trabalhadores com destaque para a liderança socialista, dos chamados socialistas utópicos. A revolução na França começou em fevereiro. É dividido em duas fases, Revolução de Fevereiro e Revolução de Junho. A monarquia do Luiz Felipe foi derrubada, surgiu um governo provisório republicano, inicialmente numa aliança entre liberais, radicais, né, democratas, e socialistas utópicos. Por pressão dos socialistas, foram estabelecidas oficinas estatais para gerar empregos. Em abril foram realizadas eleições democráticas para a Assembleia Constituinte. Os republicanos liberais de linha mais moderada, eles até aceitavam o sufrágio universal, mas eram de tendência mais liberal, venceram as eleições. E os socialistas derrotados nas eleições, eles entram em atrito, né, com seus aliados liberais que estavam agora fortalecidos pela vitória, né, nas eleições para a Assembleia Constituinte. Resultado, os socialistas, com várias divergências com os liberais, saíram do governo em maio, do governo provisório. Em junho, o governo provisório fechou as oficinas estatais, afirmando que elas não davam lucro, davam muito prejuízo, né, que eram contra a própria ideia de liberdade econômica, de competição entre empresas, que eram empresas estatais, né, contrariava a ideia de uma empresa privada, de uma economia privada tipicamente capitalista. Aí, pessoal, foi a deixa para os socialistas, mobilizando os trabalhadores, fazerem a sua revolução em Paris em junho. Só que essa revolução fracassou, ela ficou limitada a Paris. Foi um banho de sangue, mas a Revolução de Junho fracassou. Em novembro, a Assembleia Constituinte aprovou uma nova Constituição, estabelecendo oficialmente a Segunda República Francesa. A primeira foi aquela lá que foi estabelecida lá na Revolução Francesa, né, que envolveu o diretório, né, depois o consulado. Era uma democracia liberal com sufrágio universal masculino. E nas eleições de dezembro de 1848, as primeiras eleições democráticas realizadas na Europa, quem venceu as eleições foi o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Ele teve mais de 80% dos votos. Foi Luiz Napoleão Bonaparte. Ele derrota os liberais, derrota os socialistas. Aqui é uma imagem do Luiz Napoleão. Ok? As revoluções de 48, como comentei, não ficaram limitadas à França, né? Foi a maior onda revolucionária na Europa. Então a gente vai ter revoluções em outras partes da Europa, em especial na Itália, na Alemanha e no Império da Áustria. Foram revoluções populares, democráticas e nacionalistas. Né? Na Itália, onde se destacou a liderança do Mazzini, que era o grande líder nacionalista na época, e também do Garibaldi. O Garibaldi depois supera o Mazzini na liderança nacionalista italiana. Só que essas revoluções foram tão radicais do ponto de vista da mobilização dos trabalhadores que os liberais, quer dizer, os burgueses, ficaram assustados. Ficaram com medo da radicalização popular. Então o que aconteceu? Os caras deixaram de apoiar o movimento revolucionário. Eles recuaram e buscaram um compromisso com a nobreza e com a monarquia. Resultado, as revoluções acabaram fracassando no restante da Europa.
Na Itália, ocorreu uma intervenção militar da França e da Áustria. Na Alemanha, as revoluções fracassaram também, né, diante dessa falta de apoio da burguesia. E na Áustria, ocorreu uma intervenção da Rússia que salva a monarquia austríaca. Então, o quadro final foi de fracasso dessas revoluções de 48, da primavera dos povos. Eu vou fazer uma pausa aqui, aí a gente continua encerrando o assunto no próximo bloco de slides, ok? Até lá.